Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Movimento da Semana, o podcast do Movimento Econômico. Aqui nós discutimos os principais assuntos que foram notícias no nosso portal. E hoje estamos aqui com o Paulo Guedes, o nosso editor do Movimento Econômico, com o Márcio Didier e com o Fernando Ítalo, os nossos jornalistas sêniores, especializados em política e economia. E vamos debater alguns temas. Um deles é pobreza, a pobreza no Nordeste, com base num artigo que repercutiu bastante de economistas da Fundação Getúlio Vargas. Vamos falar também de São João, né? Fazer uma análise política aí de como é que foram as festividades juninas no interior das principais cidades do Nordeste e falar um pouco sobre turismo, né? Isso, Paulo. Sim, olha só. Na verdade, tudo isso tem tudo a ver. Isso tudo se mistura. Está tudo conectado. Bom, vamos começar então falando desses números sobre a pobreza no Nordeste, né? Esse assunto começou a repercutir depois que os economistas Flávio Atibaia Barreto, João Mário Santos de França, Vitor Hugo Miro e Arnaldo Santos publicaram no blog da FGV Ibre uma série de artigos mostrando como andam esses números da pobreza no Brasil e no Nordeste, fazendo a comparação aí de como o Nordeste se insere nesse contexto nacional. E eles pegaram o período entre 2012 e 2023, com base na PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios. Então, o que é que eles trazem? Eles mostram que entre 2012 e 2023 houve uma redução de 3,3 milhões de pobres na região Nordeste, ou seja, 3,3 milhões de nordestinos saíram da pobreza nesse período. Mas, ainda assim, a região registra 47,4% do número de pessoas inseridas em situação de pobreza no Brasil. É muita coisa. A gente não sabe se o copo está meio cheio ou meio vazio, né? Depende de como você olha. Não é isso, Paulo? Depende de onde você está nessa balança, né, da situação econômica, né? Pois é. E ainda tem outro detalhe que esse me chamou mais atenção ainda. Que, além disso, o Nordeste detém mais de 5,6 milhões de pessoas na situação de extrema pobreza. É muita coisa mesmo. Quer dizer, Patrícia, que são pessoas que têm uma renda domiciliar, não é nem renda individual, renda familiar de R$ 209. R$ 209. Essas pessoas vivem com R$ 209. Quem está na extrema pobreza. Quem está na pobreza é na faixa de R$ 667 mensais. Né? Isso não, meio com base por família, não é nem por pessoa. Por família, né? E com base nas linhas que são recomendadas pelo Banco Mundial para se medir esse tipo de coisa. Aí tem um dado aqui interessante que é o seguinte: em 2023 o Brasil detinha 60,4 milhões de pobres, o que corresponde a 28% da sua população. Ou seja, quase um terço da população brasileira é pobre. É pobre. Isso é uma coisa assim muito, muito louca, gente. A gente precisa observar esses números. É importante que os governantes olhem para esses números, porque é muita gente na pobreza. Em 2021 foi registrado o maior valor da série, que se estimou em torno de 78,3 milhões de pessoas na pobreza. Então, se em 2023 havia 60,4 milhões, em 2021 eram 78,3 milhões, né? Bom, dos 60 milhões, em torno de 60 milhões de brasileiros em situação de pobreza em 2023, 47,4 estão no Nordeste. Né? É muita coisa. Isso corresponde a 27,5 milhões de habitantes e representa 45% das pessoas em situação de pobreza no Brasil. Eu estava querendo achar uns números aqui que mostram a quantidade de pessoas e pronto, agora achei. A pobreza extrema, tá? A pobreza extrema alcançou 4,4% da população brasileira em 2023, o que corresponde a cerca de 9,5 milhões de pessoas, ou seja, quase 10 milhões de pessoas que estão na pobreza extrema no Brasil. E isso, Paulo, eu tive curiosidade de ver aqui, isso é quase o dobro da população do Uruguai. É mais do que a população do Paraguai. O Uruguai tem 3,4 milhões de habitantes. O Paraguai tem 7,5 milhões de habitantes. Ou seja, nós temos um país de pobres dentro do Brasil. É impressionante esses números. Sim, eu estou também fazendo uma comparação com um país da Europa, né?
Mas no caso, assim, eu estava pegando esse número dos 4,86 milhões de pessoas que saíram, né? Conseguiram sair dessa caixa da pobreza, que é o lado do copo cheio, né? O lado positivo. É o lado positivo, né? Esses 4,86 milhões que representam um pouco mais, um pouco menos do que a Dinamarca, que hoje é um país rico, e um pouco menos do que a Irlanda, que é um país da Europa que hoje é um Eldorado, tecnologia, mas que no século XIX passou a grande fome. 25% da população morreu de fome, morreu de pobreza. Então, assim, nós temos exemplo de como sair disso. A Coreia do Sul também é um país pobre, desenvolvido. O Sudeste Asiático como um todo, a China, a Índia também está nesse processo. Tem saídas para isso. Isso uma parte passa por educação. É uma questão, inclusive, que não depende só do governo, né? Depende também da sociedade como um todo e também do empresariado. Né? Além disso, do que você está falando, que a educação, acho que a maioria das pessoas que acompanham a economia e acompanham esses números de pobreza entende que a educação realmente é um pilar fundamental, é preciso se investir nisso. Os economistas defendem no artigo políticas de estabilização da economia e da renda. E mostram que isso foi uma coisa que realmente deu certo durante esse período, em dois momentos extremos, que foi na recessão, a partir de 2000, dos anos 2015 e 2016, ali que a gente teve um grande problema econômico aqui, e durante a pandemia. Agora, o que me chama a atenção é que a gente não vê, por exemplo, esse tipo de coisa ser discutido no âmbito do consórcio do Nordeste, que reúne os governadores da região. Ninguém está discutindo isso. Como é que a gente sai dessa situação miserável, essa situação vergonhosa? Isso precisa estar na pauta, gente. Não pode ser desse jeito. A gente não pode ignorar esses números. Bolsa Família é um exemplo, e o estudo mostra que é uma política tem que ser uma política de Estado e não do governo, uma política que dá certo. Mas não é só isso para resolver a situação. Claro. O país hoje gasta em torno de 180 bilhões de reais com Bolsa Família no Brasil todo, mas ao mesmo tempo também perde arrecadação com subsídios e outros atributos, quase 800 bilhões. Então são contas que têm que ser feitas, né, colocar na balança que país a gente quer, né, e como usar melhor o nosso dinheiro. Né, a partir daí desenvolver a população. Aí é onde entra o assunto São João. Como usar melhor o nosso dinheiro. Vamos saber agora, ouvindo o Márcio DJ e Fernando Vitor, como é que o dinheiro foi usado durante os festejos juninos. Bom, vocês dois, junto com Vanessa, né, também na nossa correspondente lá em Alagoas, produziram um material muito interessante, onde vocês analisam, né, a utilização dos recursos públicos nos festejos juninos, e não só isso, né, a importância da festa para os políticos da região. Isso. E vocês conversam com uma história muito interessante envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Conta aí, Márcio, como é que foi esse episódio. Em 2022, em plena pré-campanha, né, você ainda efetivamente não estava com as candidaturas postas, porque só a partir da convenção que você está como candidato, o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu Caruaru no dia 23 e Campina Grande no dia 24 para vir fazer campanha aqui no Nordeste. Mas ele já tinha números que indicavam que na região ele não estava bem. Era muito ruim. Muito ruins os números dele aqui no Nordeste. Então ele veio para cá para pegar carona no sucesso da festa, para ver se alavancava, né? Assim, não teve muito sucesso. O presidente Lula foi eleito basicamente assim com os votos do Nordeste, mas toda forma foi mostra o tamanho e a importância das festas juninas aqui para a política, né? E isso daí você pode ser muito sentido nos municípios principalmente onde os prefeitos vão ser candidatos à reeleição. Você teve Caruaru com mais de 1.200 atrações. Você teve Gravatá, onde não cabia mais uma mosca, nada, lotada. O pessoal dos supermercados lá de Gravatá estava tudo doido para repor as coisas, porque não tinha mais comida, né, praticamente assim. Você teve Campina Grande, que também da mesma forma, Recife, que apesar de não ter tradição no São João, mas pelo menos fez uma festa. Agora, uma observação. Recife é interessante porque, desde o ano passado, o prefeito João Campos criou mais um polo, que foi o polo do Recife Antigo. Né? É um polo que é tradicionalmente sucesso no Carnaval, e ele investiu no São João. E você teve lá, o que você achou? Eu achei o polo muito bem estruturado, muito instagramável, a programação boa. Você fez algumas fotos?
Só faltou fazer algumas coisas. Fiquei devendo para você, Paulo. Senti um pouco de falta de segurança pública, mas aí também não é uma questão da prefeitura, é uma Mas questão você acha que do governo do estado. pegou? Eu acho que o prefeito João Campos, mais uma vez, marcou um golaço no seu marketing político de eventos, né? Isso já vem sendo uma coisa em série, particularmente desde 2024. Né? Houve um investimento, primeiro em decoração do Natal, depois fez um final de ano, um Réveillon. Foi o maior que a cidade já teve. O Carnaval também desse ano foi impecável e agora ele emenda a campanha com o São João. E eu acho que ele fez muito bem feito o dever de casa. Vamos lá. Eu, Não, pega um carona aí no Recife. Qual foi o investimento no Recife? Foi em torno de 20 milhões. Pode não parecer grande coisa em relação ao investimento que foi feito no Carnaval pela Prefeitura. Acho que em torno de 90 milhões de reais. Mas considerando que Recife é uma cidade sem tradição junina forte, como é Caruaru, Gravatá, Petrolina e outras cidades, é um investimento considerável. E também levando em consideração que estava tudo muito bem organizado. Né? Eu acho que o investimento foi bem feito, foi bem direcionado. Mas o investimento também foi um pouco mais baixo, porque também tem só atrações regionais, atrações locais. Ele se posicionou também até numa questão, uma demanda política e uma polêmica está sendo feita, se o São João é tradicional, ou se a Loki pode entrar na festa, ou se uma banda pode cantar no dia dos namorados do São João. Então, esse conceito de festival de música de São João, a prefeitura posicionou contratando só pessoas locais, mais barato, inclusive. Isso. Foi um posicionamento político, na verdade, a partir do nome da festa, que era nosso São João Raiz, né? Com uma grade toda de artistas medalhões da cultura nordestina, o Ramalho, Alceu Valença, o homenageado foi a Cisão, não é? E com isso ele marca ponto com essa classe média, que do ponto de vista cultural não é mais apegada à tradição, né? e a classe artística local, né? E a classe artística Agora, local. quando você chega para falar, como o Paulo estava dizendo, questão de Caruaru foi uma salada de fruta, né? Você teve a Loki, você teve W, tudo bem, Dia dos Namorados, aí bota W, não é? Mas é uma primeira atração internacional, fizeram muito estardalhaço com isso. A prefeitura diz que investiu 60 milhões na festa. Inclusive, Patrícia, tem um portal, o Portal da Transparência dos Festejos Juninos do Ministério Público de Pernambuco, que traz alguns números, ainda bem longe do que é a realidade, porque fala que 125 municípios estão dentro desse portal, inseriram dados lá, com 1.645 atrações, mas só Caruaru tem 1.200 atrações. E a discrepância entre o cantor top e o cantor raiz é muito grande. Por exemplo, eu peguei aqui um dado, o cantor Leonardo, o sertanejo Leonardo, né? Ele fez 4 shows aqui em Pernambuco. Então, ele botou no bolso 2.600.000 reais. E a banda de pífanos, a Bumba do Mestre Chimba, fez 8 e levou só 47 mil reais. Para ver a desproporção da coisa, né? Que você tem durante entre os tops que arrastam multidão, que são que todo mundo quer ir ver, contra os raízes que a gente... Mas aí veja, para fazer uma conexão com a situação de pobreza... Inclusive, tocou no Recife, né? o Chimba, o Mestre Chimba. Vamos fazer uma conexão agora com a situação de pobreza. 2 milhões de reais foi para o artista que foi embora e levou os 2 milhões para a região dele. Isso. E o artista local, que está inserido nesse contexto de pobreza, porque ele está inserido nesse contexto. Que é para quem ganha dinheiro, né? Esse Mestre Chimba da coisa, não. Quantas pessoas tem nessa banda, né? Porque são 47 mil por 8 shows, você vai dividir por um monte de gente. Pelo menos um zabumbeiro, um que toca um negocinho, a oportunidade que esses músicos tinham de fazer assim o seu pé de meia para passar o resto do ano numa situação razoavelmente confortável, né? Então é preciso realmente discutir essa questão da pobreza aqui e passa por essas festas, por esse dinheiro gasto com tanta coisa que poderia ser melhor direcionado, né? Bom, vamos falar do turismo. Bom, Patrícia, pessoal, o turismo é o lado do copo cheio do Nordeste, né? Você pode falar. O Nordeste está bombando, literalmente, essa questão de turismo, né? A gente está vivendo um momento muito bom. Essa questão da mais renda, mais consumo, gera também mais atração. E, assim, o Nordeste, uma pesquisa do Panorama Monteiro projeta 19 novos empreendimentos grandes de luxo no Nordeste,
nos próximos anos que vão ser abertos. Isso gera emprego, isso gera renda, isso gera muita arrecadação de impostos. Entre eles o Neymar, né? Mas é outra parte da questão do empreendimento privado, né? A São João Fortaleza, inclusive, o Recife está com recentemente, vai ter agora um novo, né? O novo hotel. Sim. Novo hotel inaugura agora dia 1º. Um hotel com 300 apartamentos, mas que tem um diferencial que é uma marina. Então, o Nordeste entra também nesse milionário segmento do turismo náutico. Pessoas que dão volta ao mundo, que vêm nos próprios barcos, que gastam bem, que consomem bem, e aqui vai ter esse novo diferencial. Mas só o Bahia que tem esse mercado. Então, Pernambuco entra forte nesse E entra numa coisa que você não tinha muito turismo, né? Que é o centro do Recife, que tem toda uma proposta para a revitalização do centro e passa muito pelo turismo, né? A gente já teve ali o Marco Zero, ali o Recife Antigo, que foi muito prestigiado em anos passados e agora estava um pouco meio capengando. E pode ser que ressurja a partir daí. Não, vai ressurgir. Até porque vai ter o Hilton também vai inaugurar, se não me engano, daqui a 2 anos, um hotel de luxo, uma grife também que não tem em outros países. Então, as pessoas vão vir para o Recife Antigo daqui. E tem um detalhe. Tem que ter restaurantes, vão ter que ter academias. O novo hotel, ele, além da marina, ele tem também no complexo um centro de convenções. Isso. Sim. E aí vai ser o primeiro centro de convenções de Recife, porque o que Pernambuco tem o maior fica em Olinda, na cidade vizinha, mas vai ter agora um concorrente, e isso também deve estimular bastante esse turismo de negócio, que é sempre uma tradição aqui, né? Então, que deu uma caída para a pandemia, mas que aos poucos vem sendo retomada. Só um detalhe, isso acontece no momento também de expansão da infraestrutura aeroportuária da região, já que a AENA, que tem vários terminais no Nordeste, vem investindo pesado na ampliação e modernização desses terminais, entre eles o do Recife. Sim, e agora também voos, né, Paulo? Temos oferta de voos. Falando de aeroporto, em breve vamos ter também o aeroporto de Maragogi, né, que vai impulsionar muito o litoral sul do Pernambuco e norte de Alagoas, aí onde entram os grandes empreendimentos privados, né? O Neymar e o Caribe brasileiro. Essa política da privatização das praias não é por acaso, né? Existem interesses por trás de até de cassinos. Então, o turismo nordeste vai ter uma mudança grande nos próximos anos. Então, vai ter que, a gente, como portador de economia, vai trabalhar bastante nesse segmento, porque vai ter muito assunto e muita informação diferente. Em relação ao aeroporto, assim, a voos, o Nordeste sempre foi muito prejudicado na malha aérea internacional. Tudo é por São Paulo. Mas nós estamos aos poucos retomando, pelo menos, os voos que tínhamos antes da pandemia. E é interessante essa voos internacionais. Inclusive porque pela proximidade da Europa, né? Então, isso aqui podia ser uma porta de voos para cá, né? E que nunca foi, na verdade, né? E às vezes até vai para mais distante daqui, como vai para a Bahia, vai para Fortaleza, e Pernambuco sempre ficou meio patinando nessa questão de atração de voos para cá. Muito em parte no turismo, né? Porque você perde os voos charter e tudo mais. Não é? Fortaleza tem sido o grande destaque da região com os voos internacionais. O aeroporto mais movimentado na temporada foi o de Fortaleza. Essa semana retomou o voo de Orlando, que tinha antes da pandemia. Já tem Orlando e Miami. Tem também a conexão forte com a Air France para Paris. Pernambuco vai ter um voo para Porto, em Portugal, em novembro. Né? A Azul vai disputar com a TAP, esse que é o grande emissor de turismo aqui, assim, Portugal. Alagoas está uma questão muito boa também de cruzeiros marítimos, recebendo pelo segundo ano o maior navio de cruzeiro do mundo. Então, nesse ponto, está bem diversificado. Agora, a grande questão é, o que a turista quer? É infraestrutura e segurança. São os dois grandes desafios que qualquer governo municipal estadual tem que oferecer. E a segurança realmente é um grande desafio aqui. E que não pode jogar todo na mão do governo do estado só também não. Aí as prefeituras vão ter que entrar de alguma forma, não é? Sobre isso. Eu só tenho uma observação, mas acho que elas têm que entrar de uma forma coordenada. Sim. Hoje elas estão entrando de uma forma fragmentada. Cada um faz o seu, né? Você não tem uma política de segurança que faça convergir as guardas municipais e o policiamento que cabe ao governo do estado, por meio da Polícia Militar, né? E eu acho que vai ter que se encontrar uma forma de que tudo isso seja coordenado de alguma maneira, e não como acontece hoje. Pois é. Bom, pessoal, esses foram os temas que nós trouxemos no Movimento da Semana. Aguardamos vocês no próximo episódio, semana que vem.
As matérias vocês podem conferir no nosso portal, acessando www.movimentoeconômico.com.br. Agradeço aos meus colegas aqui pela participação. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.